Bom dia. Beleza? Vocês estão bom? Tudo certinho? E aí, Agnes, tudo bem? Vai dar bom dia, vai. Bom dia, meu povo. Bom dia. O povo está cafeinado pesado, né? Doido. Caiu até radioatividade no simulado, não foi? Emissão de duas partículas alfa, né? Não foi isso? Vamos já falar, viu? Rapidinho. Você de casa está me vendo e me ouvindo direitinho? De antemão, desculpa aí pelo atraso de iniciar a aula. A gente teve um probleminha com a chave aí do cursinho, mas já tá tudo certo, tudo na paz. Toda segunda-feira, porque o tempo é frio, né? Toda segunda-feira tem alguma coisa. Fazia tempo que não rolava nada. Vini, seguinte, eu andei dando uma pesquisada com o pessoal na comunidade e eles falaram que estão com muita dúvida na questão de estequiometria. Teria como você gravar uma aula ali, mais ou menos, para a gente postar na comunidade? Tá certo. Ó, dá uma olhada no roteiro aí que eu separei, tá? Beleza. 7 horas de aula, massa, material completo, show de bola, show de bola. Cara, agora, peraí, tudo isso aí por R$29 tá certo? Acho que tu escreveu errado, não, bicho? Tá certo mesmo isso? É só para avisar que é essa semana. Cara, assim, vamos fazer porque tu colocou aí, já vai divulgar, mas esse preço aí tá muito abaixo, viu? Mas como só é por essa semana, tá de boa, vai dar certo, beleza? A gente chama. Lucas é o de física de João Pessoa. Ele é pé frio também, é? Mais homem. É já agora esses dias? E o que diabo é que a vigilância quer aqui de novo? Vai. Mas bloquear a aula? Bater na porta, invadir a sala, que nem fizeram na minha? Não, né? Foram os mais educados. Tá bom, tá bom. Bora nós, tudo certinho, né? Povo, vê só. Hoje a gente vai começar um conteúdo bem importante. O Enem, vez ou outra, gosta de cobrar. Caiu no teu simulado evolucional de ontem, não foi? Caiu uma questão sobre isso. Foi ontem? Foi, né? Oi? E caiu meia vida também no mesmo simulado? Na prova de matemática. Legal, legal. Ei, o evolucional tem uma prova muito boa, tá, gente? Tem algumas questões que realmente são bem difíceis. A verdade é essa. Tem umas questões bem difíceis, mas no geral, o evolucional é uma prova muito boa. E eu não sei o que danado eles têm, eles devem conhecer alguém de lá de dentro, porque eles fazem um negócio, às vezes, muito parecido. E o Enem tá gostando de fazer essas coisas. Por exemplo, eles já cobraram pH na prova de matemática, né? Com log lá na prova de matemática. O Enem mesmo fez isso. E caiu pH também? Deu para acertar a questão? De boa, graças a Deus. Ei, então, sempre que puder fazer essas provas, façam, porque elas são muito importantes aí na sua preparação, beleza? E o conteúdo de radioatividade é um conteúdo legal, é uma aula curta, que vai dar para a gente fazer questão, vai dar para a gente debater algumas coisas. E vê só, vamos começar aí, né? Vamos começar. Povo, o que é radioatividade, hein? De onde é que surgiu essa história de radioatividade? Fala aí para mim. Oi? Falou um nome aí, não foi? A gente pode falar de Maria Sklodowska, Marie Curie? Podemos falar da polonesa Maria Sklodowska, que a gente falou já, acho que no começo do ano, não foi? Assim que lançou o filme, que alguém desceu as escadas indignado, só que não era comigo, eu achei que era comigo. Cadê a criatura? Tá aqui? Ela fala, que chique, massa. Ei, vê só, tem um filme na Netflix chamado Radioactive, que conta mais ou menos a história da Maria Sklodowska, a Marie Curie, né? A tão famosa Marie Curie, do seu esposo Pierre Curie. O que é que acontece? Eles começaram a estudar alguns elementos e a gente já tinha a ideia de ligação química, a gente já tinha a ideia que os elementos precisavam de outro para se estabilizar, beleza? Só que eles começaram a ver que esses elementos tinham uma outra atividade, eles tinham uma instabilidade. E Marie pôde perceber que essa instabilidade era no núcleo. E ela descobriu um elemento chamado rádio e o polônio. O polônio ela deu em homenagem à Polônia, né, de onde ela era original, onde ela nasceu. E a radioatividade levou esse nome, a atividade do rádio. É o comportamento que o rádio fazia, o comportamento que ela pôde perceber. Então, a radioatividade é quando a gente tem um núcleo instável. Radioatividade acontece por um núcleo atômico instável. Mas vamos entender melhor sobre esse núcleo? Vê só.
O átomo é formado por um núcleo e a sua eletrosfera. O que a gente tem nos elétrons, hein? O que a gente tem nos elétrons? O que a gente tem na eletrosfera? Eu já respondi, foi mal. A gente tem os elétrons, né? Na eletrosfera, a gente tem os elétrons de carga negativa. Perfeito. Elétrons. Beleza. Carga negativa aí para eles. E o que a gente tem no núcleo, hein? No núcleo, a gente tem mais duas partículas, para resumir bem, que a gente chama de núcleons, que são os prótons e os nêutrons. Ei, qual é a carga do próton, hein? Qual a carga de um próton? Qual a carga do próton, meu povo? Quanto? Positiva, né? Mais um. A carga de um próton é positiva. Por quê? Vamos ver, ó. Vamos ver. O próton, ele é formado por outras partículas que a gente chama de quarks. Olha aí, ó. São partículas menores que a gente chama de quarks. Eles formam os nossos prótons. E a gente tem dois tipos de quarks. O quark up e o quark down. Up e down. Então, vê só. O próton, ele é formado por dois quarks do tipo up e um quark do tipo down. É assim que a gente forma um próton. Vê só, eles vão estar unidos aí, dando origem ao nosso próton. O quark up tem carga 2/3. O quark up tem carga 2/3, mais 2/3. E o quark down tem carga menos 2/3. Você de casa, tá de boa? Tá dando para enxergar? Quem tá aí atrás, dá para ver ou a letra tá muito pequena? Tá muito pequena? Beleza, vou aumentar. Tranquilo, Tobias? De boa? Massa. Ei, vê só. Vê só. Fala aí, tô de casa, fala aí. Tá tudo ok? Beleza, massa. E aqui é menos 1/3, tá viajando, né? Menos 1/3. Beleza. Quanto é que dá essa soma aí, hein? Mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3. Quanto é que dá? Quanto, meu povo? Mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3. Quanto é que dá, hein? 2/3. Quanto? 1, né? 3/3, que é 1. Beleza. Ei, é por isso que a carga do próton é mais 1, porque ele é formado por dois quarks ups e um quark down. Tranquilo, gente? De boa? Essa é a carga de cada quark que origina o nosso próton. Ei, qual é a carga do nêutron, hein? Qual é a carga do nêutron? Qual? 0, né? 0. Carga 0. Por quê? Vê só. Ele é formado por um up e por dois downs. Ele é formado por um quark up e por dois quarks do tipo down. Ei, carga do up, mais 2/3. Down, menos 1/3, menos 1/3. Dá quanto aí a soma? Dá quanto? Dá 0, não dá? Dá? De boa? Tranquilo? De boa. Massa. Ei, escrever maior? Tá bom, Gabi. Vou escrever, tá? Tudo que eu for escrever a partir de agora eu faço maior. Beleza. Então, vê só. Vamos recapitular aqui. O núcleo, Kailane, ele é formado por núcleons, que são prótons e nêutrons. Os prótons são formados por quarks, dois do tipo up e um do tipo down, por isso que a sua carga é mais positiva. Já os nêutrons são formados por quarks, dois down e um up, por isso que a carga é igual a 0. E tudo isso está dentro do nosso núcleo. Tem outras partículas dentro do núcleo, mas que não vem ao caso agora, beleza? A gente vai ficar aí com os nossos prótons e nêutrons. E quando esse núcleo ele tem um descompasso entre próton e nêutron, a gente tem um átomo muito radioativo, um átomo com um núcleo instável. Então, a radioatividade, um elemento radioativo, tem um núcleo instável, que é diferente de um elemento reativo. O que é um elemento reativo, hein? O que é um elemento reativo?
Oi? Reage fácil, faz ligação fácil? Pode ser? A ligação acontece aonde, hein? Na eletrosfera. Então, o elemento reativo tem a eletrosfera instável. A eletrosfera instável. Beleza? Ele tem a eletrosfera instável. O que é que um elemento radioativo vai fazer para se estabilizar? Emissão radioativa. Radioativa. Ele vai emitir partículas radioativas. E o que é que um elemento reativo faz para se estabilizar? Oi? Faz ligação, né? Faz ligação. Um elemento reativo faz ligações químicas para se estabilizar. Povo, até aqui, tá tranquilo? Tá de boa? Repete o quê? Radioativo? Beleza. O elemento radioativo, ele tem um núcleo instável, ele tem um descompasso entre nêutron e próton. Isso faz com que ele emita radioatividade, com que ele emita radiação para ele poder se estabilizar. Já o elemento reativo, ele tem a eletrosfera instável e para se estabilizar ele faz ligação química com outro elemento. De boa? Povo, tá tranquilo? Tá na paz? De verdade? Posso contar para minha mãe? Posso? Tá bom, beleza. O que é que tu tá rindo? Deixa eu tomar meu café da manhã aqui. Ei, bicho, energético quente. É a primeira coisa que eu tô botando na barriga hoje. Nem água eu tomei. Vocês não estão ligadão aí, né? Mais tarde eu vou estar, tipo... É, já tô sentado aqui, tipo... Ei, peraí. Bora nós, bora nós. Olha aí, viu? Olha o que era que eu tava te dizendo. Uma relação desfavorável entre nêutron e próton vai tornar esse núcleo instável. E eu tenho 4 casos que isso é possível. Espera aí. Ah, se alguém puder tirar foto do quadro e mandar no grupo, por favor. Ajuda aí, please. Manda aí, manda aí, manda aí. Ei, vê só, vê só. Eu tenho 4 casos. Oi? Desculpa. Eu tenho 4 casos onde a gente vai ter um núcleo instável. Vê só, eu coloquei esse gráficozinho para a gente ver. O que significa esse símbolo aí, hein? Que tem 3 maiores que. Já viram a galera postando, tipo, sei lá, no Twitter. PSG maior que, maior que, maior que Barcelona. Vai. Não entendo nada de futebol. Nunca viram esse maior que, maior que, maior que? O que é esse maior que, maior que, maior que? Muito maior que, né? Então isso aqui significa matematicamente muito maior que. O que é N, hein? Vai, diz. IP é o quê? Próton. Quando o número de nêutrons é muito maior que o número de prótons, então esse núcleo é instável. Núcleo instável. Beleza? Já se o número de nêutrons for só um pouquinho maior que o de prótons, dá certo? Dá. A gente tem um núcleo estável. Estável. Se o número de nêutrons for menor do que o de próton, presta não. Instável. E se o número de nêutrons for igual ao de prótons, de boa, estável. Tranquilo? Entendeu esse diagramazinho? Fácil, né? Vê só. Número de nêutrons muito maior do que o número de prótons lá no núcleo do nosso átomo. Átomo instável. Se o número for maior do que o de prótons, número de nêutrons maior do que o de prótons, o nosso núcleo está estável, está de boa. Se for menos nêutron e mais próton, núcleo instável. E se tiver quantidade igual, vai ser estável também. De boa, gente? Na paz? Tranquilo isso aí? Facinho? Qualquer coisa, segura que daqui a pouco tu copia. Vai, daqui a pouco tu copia. Ei, aí olha aí, olha aí. Dá pra gente olhar para a tabela periódica e ver quais são os elementos radioativos, os elementos instáveis? Dá demais. Todo mundo que tiver número atômico acima do bismuto, acima de 83, é radioativo. Todo mundo que tem número atômico acima de 83 é radioativo. Olha aí, ó. Z maior que 83, elemento radioativo. Beleza.
Aí vem a pergunta. Alguém já teve problema na tireoide, ou alguém da família teve problema na tireoide e teve que tomar iodo? Chegou a tomar iodo? Ele está fazendo iodoterapia? Aí ele faleceu de câncer na tireoide, mas antes de falecer ele chegou a tomar iodo. Vocês ficaram um tempo distantes dele, uma semana mais ou menos. A gente tem que ficar uma semana mais ou menos distante do paciente que faz iodoterapia, porque iodo é radioativo, beleza? Vocês já viram aquela história no jornal, datação por carbono 14? Ah, encontrou um fóssil, vai fazer datação por carbono 14. Beleza. Iodo, carbono. Olha aí, ó. Qual o número atômico do carbono, hein? 6, né? 14 é a massa. 14 é a massa. Ei, esse é o carbono 14. Mas qual é a massa mais comum do carbono? 12, né? A gente tem o carbono com número atômico 6 e massa 12. Beleza. O que é que isso é disso? Isótopo, beleza? Isótopo. Por que é que eu estou falando isso? O carbono 14, ele é radioativo. Radioativo. Mas eu não te disse que na tabela a gente olha e tudo que for maior do que 83 vai ser radioativo? E como é que esse carbono 14 é radioativo? Vê só, porque ele é um isótopo. Na tabela você só consegue ver os elementos. Cuidado para não fazer essa confusão. Um elemento radioativo tem número atômico maior do que 83. Aqueles que estão mais abaixo na tabela. De boa? Já os isótopos, eles podem ser radioativos, mesmo sem ter número atômico maior do que 83. Tranquilo, gente? Na paz, de boa? Cuidado para não fazer essa confusão aí. Então, a gente tem vários elementos radioativos e vários isótopos. A gente tem o iodo, que é radioativo. O astato é muito radioativo. O carbono 14 é radioativo. Já ouviram falar que banana é radioativa? Já ouviram falar nisso? Por conta do potássio. Não tem potássio na banana. Potássio, aquele isótopo ali que está na banana, é um isótopo radioativo. Nós somos radioativos. A gente emite carbono 14 a todo momento. É por isso que dá para fazer a datação. Olha aí, Pandora, como é que eles fazem? A meia-vida do carbono 14 é de mais ou menos 5.600 anos. Meia-vida do carbono 14, 5.600 anos. Já já a gente vê cinética radioativa. Aí o que é que acontece? Quando eles encontram um fóssil, eles vão ver a quantidade de carbono 14 nesse fóssil e vão ver, opa, a cada 5.600 anos a quantidade cai pela metade. Era para ter X. Se tem X sobre 2, é porque passou 5.600 anos. É assim que eles fazem a datação por carbono 14. A todo momento, os seres vivos emitem carbono 14. Eles param, emitem e recebem carbono 14. Eles param de receber quando a gente morre. Quando a gente morre, paramos de absorver carbono 14 e vamos só emitindo até acabar todo esse carbono que tem no corpo, beleza? Então a gente tem um monte de coisa radioativa. Vinícius, então banana faz mal? Não, não disse que radioatividade faz mal. Alguns tipos de radiação fazem mal e o excesso dela faz mal, de boa? Mas no geral assim não. Quer ver? Você vai fazer raio-x, aí você entra, uma sala meio escura, tem uma parede blindada de chumbo com um vidro bem grosso. O cara vai, se você for fazer raio-x, sei lá, do tórax, ele coloca um colete de chumbo aqui, uma pescoceira de chumbo em você e diz a seguinte frase: encosta as costas aí na placa e eu vou ali para trás. É tranquilo. E por que ele vai para trás da parede, hein? Se é tranquilo. Filha da mãe, vai para uma parede blindada, ele tá todo de colete e você fica lá na frente da máquina. Por que ele vai lá para trás, hein? Se é tranquilo. Perfeito, perfeito. Você vai fazer o quê? Raio-X 2 vezes no ano? Vai, 2 vezes no ano. Acho que esse ano eu fiz 2 vezes por conta da Covid. Fiz 2 raios-x e 2 tomografias, vai. Porque tive Covid no começo do ano. Mas num ano normal, talvez você não faça nenhum, né? Agora o cara trabalha com isso. Todo santo dia ele está exposto à radiação. Se aposentam mais cedo e tem adicional de insalubridade. Porque todo santo dia, eu não sei se é insalubridade ou periculosidade, enfim, não importa. Todo santo dia ele está exposto à radiação, ele vai ter que se aposentar mais cedo. Ah, ele vai morrer, vai ter câncer? Não, não, é só uma prevenção. De boa? Que foi? Não, pô, provavelmente não. Provavelmente não. Ei, copia aí, vai, copia aí. Oi.
Aqui? Beleza. Se a gente pegar uma tabela periódica e olhar todo elemento acima de 83, de número atômico 83, vai ser radioativo. Mas eu tenho alguns isótopos que não têm número atômico 83, mas são radioativos. É o caso dos isótopos do potássio, é o caso do carbono 14, tá bom? Então, para você lembrar que dá para ver pela tabela, mas tem algumas coisinhas por fora. Fechou? Copia aí, vai. Tá bem? Tudo certo? De boa. Tafoneiro, tem prova sábado? Ah, ah. É lá em Fortaleza? É o canto mais perto? É, esse negócio quente é um purganta. Tu é doido. Ei, tu de casa, tá na paz, tá tudo ok? Fala aí comigo. Vocês querem? Quer? É, depois que vicia. Essa daqui viciou já, ó. Tomou um energético ontem pra fazer a prova, ficou. Emissão alfa, né? Partícula alfa. Ei, vai ao banheiro, viu? Vai ao banheiro. Maria. Ei, vocês mandaram foto aí no grupo? Mandaram? Alguém mandou? Tu mandou? Ah, mandou? Mangabeira. Lemos. Ei, povo de casa, vai, me diz. Gabi, tá tudo ok? Raíssa, fala aí comigo, vai. Tá tudo de boa? Tá na paz? Caio. Ei, Caio. Dá um oi aí, cara. Beleza. Copia aí, copia aí, copia aí, copia aí. Povo, essa parte inicial é bem importante, tá? É bem importante para a gente falar agora das radiações. Copia aí, vai. Eu posso apagar esse lado? Posso? Não? Tá bom, de boa. Aproveitar que vocês estão copiando aí para a gente bater um papo sobre o negócio. Vê só. Quem puder assista o filme Radioactive, tá? Tem a parte científica dele é boa. Tem um cunho social assim um pouco bugado, que eu não vou entrar no mérito de novo, mas beleza, assista o filme. E a direção do filme é ruim. A edição é horrível. Ele faz uns cortes secos, nada a ver. Tipo, eles estão aqui, aí do nada, tipo, sabe o trabalho da escola, quando você faz vídeo para a escola? Pronto, é tipo aquilo. Corte e aparece outra coisa, do nada. Mas no geral, forçando a barra um pouquinho, o filme é bom. Assista. Tem uma série chamada Chernobyl, tá? Se você puder assistir, assista também. Ah, Chernobyl. Oi? Ah, explode. Entendi, entendi. Esse aí é um pouquinho mais assim, porque ele vai dar uma exagerada por conta do terror, né? Ele vai ter que dar uma exagerada por conta do terror.
Entendi. Tá, tem o Radioactive, tem o Chernobyl, tem esse de terror também, que é Chernobyl, eu não entendi o final do nome. E que mais? Tem uns documentários sobre o Césio 137, o acidente de Goiânia, do Linha Direta. Lembram do Linha Direta, esse programa que tinha? Eu tinha medo de assistir Linha Direta quando era pequeno, que era só uns casos pesados assim. Mas o que é que eu quero te dizer com isso? Olha aí, a radiação serve para coisas boas e ela pode trazer coisas ruins. O que é que acontece? A gente tem toda a história da Marie Curie descobrindo a radiação, a relação dela com o Einstein também. Há algum tempo o Einstein estudou sobre radiação, inclusive uma das coisas que ele disse que mais se arrepende por conta de saber que aquilo podia trazer malefícios, dependendo de como fosse usado. E a gente tem vários casos históricos que envolveram a radiação. Em 45, a gente teve dois grandes casos. 1945, o que é que a gente teve envolvendo radiação? Hiroshima e Nagasaki, né? Little Boy e Fat Man. As duas bombas atômicas que foram jogadas no Japão e deram final à guerra, né? Mas a gente teve lá, além da bomba em si, da grande explosão que a gente vai ver sobre fissão nuclear, todo o prejuízo radioativo que ficou durante um tempo lá nas cidades. Depois, em 86, a gente teve na Ucrânia Chernobyl, né? O acidente na usina nuclear de Chernobyl, que até hoje Chernobyl é isolado. Algumas pessoas ainda vão lá, deve ter tipo excursão para lá. Exato. Uhum. Não sei. Sim, vai sendo corroído. Eles devem ficar fazendo manutenção, provavelmente. Não sei, não sei. Um ano depois, a gente teve. Oi? Não sei como é que funciona a excursão para Chernobyl. Honestamente. Tem que deixar tudo lá. Porque impregna muito na roupa, né? Impregna muito. Ei, aí em 87, um ano depois, Chernobyl tinha sido o maior acidente nuclear da história. Só que um ano depois, a gente teve em Goiânia, aqui no Brasil, o Césio 137, que foi o maior acidente da história em meio urbano. Então, foi o maior acidente do mundo. Eles estavam fazendo basicamente isso aí que tu fez com o pó de Césio. O Devair, que era ele cuidava de um ferro velho. O que é que o Devair fez? Tem um documentário, depois você assiste, tá? Ele comprou uma cápsula de chumbo que dentro tinha Césio 137, que é um isótopo radioativo do Césio. Tinha um hospital abandonado de uma máquina de radioterapia. Algo bom, tá vendo? Radioterapia para ajudar na luta contra o câncer, matar aquelas células cancerosas. Aí abandonaram o hospital sem nenhum tipo de cuidado, no mínimo, e a galera foi lá em busca de pegar coisas para vender e encontraram essa cápsula de chumbo. Chumbo é caro, vende bastante, e ele acabou abrindo a cápsula de chumbo e descobriu um pozinho com azul meio roxo que brilhava à noite. E ele disse a seguinte frase, depois que ele descobriu a radiação e ele se infectou, ele disse a seguinte frase: eu me apaixonei pelo brilho da morte. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. O que é que ele fez? Começou a passar no corpo. Uma pessoa que trabalhava com ele pegou e passou assim na mão, ó, perdeu metade da mão. A filha dele comeu, ele temperou comida para a filha. E romântico que era, vocês estão rindo, né? Vocês são rank sagota. Romântico que era, fez um anel para a esposa. Colocou Césio 137 dentro de uma pedrinha e colocou no anel para a esposa. E a esposa andava para todo canto, emitindo radiação com o anelzinho dela de Césio. E infectou várias pessoas. Eles fecharam o estádio em Goiânia para lavar todo mundo, dar banho em todo mundo com vinagre, com soda cáustica e com o que tinha, tentando limpar. Não, fraquinho, né? Fraquinho. Concentração baixa. As pessoas não entendiam direito o que era radiação. Quem entendia mentiu. Por exemplo, forçou caminhoneiros a irem tirar as coisas da casa do Devair, um monte de coisa.
mentindo, dizendo que tinha sido um vazamento de gás, que eles estavam evacuando a região por um vazamento de gás, quando na verdade era radiação. Então, centenas de pessoas se infectaram, acho que mortos só foram 4, mas centenas de pessoas se infectaram, a cidade parou, e até hoje eles sofrem, agora não mais da causa radioativa, mas da causa social. Eles são excluídos, as pessoas não querem chegar perto deles, eles ganhavam um subsídio do governo do estado, e não ganham mais, então eles não conseguem mais trabalho, tem gente de cadeira de roda, tem gente sem mão, tudo por conta de uma negligência de uma empresa que simplesmente abandonou um material radioativo e saiu, e também por inexperiência deles, que foram lá abrir, mas eles não eram obrigados a ter o conhecimento sobre isso, né? Quem era obrigado é quem cuidava. E, infelizmente, a gente teve esse acidente. E a gente teve recente também Fukushima, né? Teve Fukushima, teve o terremoto, teve o tsunami. Teve o tsunami que acabou afetando a usina de Fukushima e lá teve um acidente nuclear também. A gente tem usina nuclear no Brasil? Quantas? Tem 2 e estão fazendo mais uma, né? Que um dia vai sair. Tem Angra 1, Angra 2 e vizinha elas estão construindo Angra 3, mas vai demorar um pouquinho. Quando pararem de roubar, sai. Mas a gente fala já de usina nuclear. Posso apagar aqui? Posso? Beleza. Ó, quem tiver aí, manda foto do quadro aí, tá? Vitória, Chernobyl é massa. Chernobyl é massa. A série é massa. A série. Filha, ele. Acho que a mulher não morreu. Parece que a mulher não morreu. Não lembro, é muita gente, assim, muito nome, muita gente. Oi. Ah, se for o quê? Um elemento radioativo? Cara, esses fatores externos podem influenciar, mas a meia-vida geralmente é um número padrão. Ele vai oscilar um pouquinho para mais ou para menos, mas a gente geralmente considera um número padrão, tá bom? A gente vai já falar de cinética radioativa, falar de meia-vida. Ei, vamos falar um pouquinho do que caiu aí no teu simulado, que é a parte de emissão radioativa. Vê só, eu tenho um elemento radioativo. Para ser radioativo, ele tem um núcleo instável, o núcleo dele é instável, e ele precisa se estabilizar. Vixe, está acabando a tinta. E ele precisa se estabilizar. O que é que ele faz para se estabilizar, hein? Ele emite radiação. Ele vai emitir radiação. Quando ele emite radiação, ele se transforma em um núcleo estável. Núcleo estável. Beleza. Então é isso que ele faz aí para se estabilizar. Um núcleo instável vai emitir radiação e após emitir essa radiação, ele pode se transformar em um núcleo estável. Quais são os 3 tipos de radiação que a gente tem, hein? A gente tem a radiação alfa, que o símbolo é um alfa, pasmem. Tem a radiação beta, qual é o símbolo? Chuta. Chuta, Agnes. É um beta, né? Óbvio. E tem a radiação gama, que o símbolo é um gama. Fechou. Beleza. Ei, qual a diferença entre cada radiação dessa? A diferença é o poder ionizante, o poder de penetração e de onde ela vem, de onde é que ela surgiu. Vê só, a radiação alfa, ela se assemelha ao núcleo do átomo de hélio. A radiação alfa parece com o núcleo do átomo de hélio. Tá aí, ó, alfa. Ei, qual é a carga, hein? Quantos prótons o hélio tem? 2. Então a carga aqui, ó, vai ser 2. E a massa, quanto é? 4. 4. Ei, cuidado. Ah, o de cima ou o de baixo, Pandora? Tanto faz.
Tanto faz. Podia vir 4 embaixo e 2 em cima. O que é que você vai lembrar? O maior número é a massa. O maior número é a massa, o menor número é a carga. Acabou-se, tá bom? O maior número é a massa, o menor é a carga. Ei, então quando um núcleo instável emite radiação alfa, ele vai perder quanto de massa? 4. E vai perder quanto de carga? 2. Morreu. Acabou. Ei, a radiação beta, ela se assemelha a um elétron. A radiação beta se assemelha a um elétron. Beleza? Vê só, beta. Qual é a massa do elétron? A massa é 0 e a carga menos 1. Beleza? A massa é 0 e a carga menos 1. Já a radiação gama, ela se assemelha a ondas eletromagnéticas. Ela é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Ei, me dá um exemplo de onda eletromagnética que a gente conhece. A luz, ondas de rádio, né? Qual a massa da luz? Não, mas pensando em onda. 0. Qual a carga? 0. Então, a radiação gama, 0 e 0. Oi? Não ia mudar nada. Exatamente. Beleza. Exato. O que é que acontece? Ele nunca vai liberar só um tipo de emissão. A gente bota nas questões, tipo, só emitiu alfa, só emitiu beta, só para fazer a questão. Mas ele emite vários tipos. O mesmo átomo, o mesmo núcleo instável pode emitir as 3. Uma hora ele vai se estabilizar por conta dessas 2. E essa vai ter maior poder de penetração. Não é isso? De boa? Ei, então vê só. Aproveitando a deixa aí, Pandora, vamos falar um pouquinho de poder ionizante e poder de penetração? O que é poder ionizante, hein? O que é o poder ionizante? Por que a radiação mata? Por que a gente tem tanto medo de radiação aí, hein? O que faz a radiação matar? Tem um canal chamado Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Eu sempre indico essas coisas porque é legal você passar tempo com coisas inteligentes, né? Então tem um canal chamado Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, que ele fala sobre várias coisas de ciência. E uma das coisas que ele mais gosta de falar é sobre radioatividade. Então, se você puder assistir, inclusive tem um documentário sobre Chernobyl, ele explicando todo o acidente, e tem um vídeo chamado assim, como a radiação mata. Como é que a radiação mata, hein? Como é que ela mata? Vai, diz aí, você de casa. Oi? Por expressão gênica? Beleza. Como? Ionizando. Perfeito. O que é ionização? O que é ionização? E aí, o que é, gente? Ionizar, meu povo. Opa! Ei, ionizar. Vamos lembrar das propriedades periódicas lá de trás, vai. A gente tinha energia de ionização, não era? Lembra dessa propriedade periódica? O que é a energia de ionização, hein? Para retirar um elétron. Ei, então o que é que a radiação faz? Ela arranca elétrons das nossas células. Ei, quando a gente emite radiação, quando um núcleo emite radiação, ele vai começar a ionizar as células. E ionizando as células, a gente forma aquele negócio que todo mundo gosta de falar, que tem nos cremes, tem alguns suco detox com antioxidante. Combate os radicais livres. Ei, então a ionização, ela gera radicais livres, que é um elétron desemparelhado, um átomo com um elétron desemparelhado. Ele fica doidão, doido para ir se ligando com outra coisa. E quando ele vai se ligando, fazendo essa reação em cadeia, ele vai causando um descompasso no gene e, sei lá, um mecanismo que faria a célula parar de se multiplicar, não vai funcionar. E essa célula começa a se multiplicar sem parar. Como é o nome disso, hein? De células que começam a se multiplicar sem parar. Um tumor, né? Que se ele começar a invadir o órgão,
a gente vai ter um tumor maligno que a gente chama de câncer, né? Um carcinoma, tranquilo? Por exemplo, eu tenho algumas células do meu fígado, células sanguíneas, né, que geram vasos sanguíneos, começaram a se multiplicar sem parar. Então, eu tenho um tumor no fígado. E eu tenho mesmo, não estou zoando, não. Tenho um tumor no fígado. Só que ele não começou a entrar no órgão, ele não começou a fazer com que meu fígado parasse de funcionar. Eu tenho minhas funções hepáticas preservadas. E isso é um tumor, mas é benigno. É um tumor benigno. Se quiser, a gente pode abrir e fazer a cirurgia, mas não faz nem sentido fazer isso. Já se esse tumor começasse a invadir o órgão, ele começasse a entrar no órgão, aí a gente teria um tumor maligno, um câncer, que aí teria que fazer cirurgia, radioterapia, para tentar atingir essas células, beleza? Então, a diferença entre tumor maligno e benigno é essa, e é basicamente o que a radiação pode fazer. Ela pode ionizar tanto, bagunçar tanto os genes e levar a um câncer. É só radiação que faz isso? Não, às vezes uma pancada. Você levou uma pancada, na hora da cicatrização, corte, você pode chegar até um câncer. Ei, câncer de pele, o que é que causa câncer de pele? Assim, na maioria dos casos. Radiação ultravioleta, né? Poder ionizante. Eu tenho luz e calor. Luz e calor, radiação ultravioleta, pode causar câncer de pele se você ficar muito exposto ao sol, né? Principalmente sol ali de 11 até 4 da tarde, vai. Que é um sol bem que tem muita radiação. Não é nem porque está tão quente. Está quente porque tem radiação, mas naquele horário a gente tem um alto nível de radiação ultravioleta aí, beleza? Ei, quem é que tem maior poder ionizante? Alfa, beta ou gama? Alfa tem maior poder ionizante que a beta, que tem maior poder ionizante que a gama, beleza? Ei, quem tem maior poder de penetração? Gama penetra mais do que beta, que penetra mais do que alfa. A alfa consegue ser parada por uma folha de papel. Acho que todo livro de química tem aquela imagem clássica, né? Uma folha de papel, uma placa de chumbo e uma placa de concreto segurando as radiações. Então, a alfa é a que tem maior poder ionizante, a que pode fazer mais mal, digamos assim. Só que a que penetra mais é a nossa radiação gama. É bom você lembrar disso? Sim, pode ser que ele pergunte. Pode ser que ele te pergunte na hora da prova. Tranquilo? E aí, qual a emissão que usam na radioterapia? Qual? Gama, né? Gama para penetrar. Oi? Exatamente, chegar em nível celular. Tem que penetrar bastante, tá bom? E também não pode fazer mal pesado, né? Ei, por que que a radioterapia e a quimioterapia fazem mal? Pacientes que têm câncer, eles perdem cabelo, né? É por conta do câncer? Perfeito. A gente não consegue mirar só nas células cancerosas. Infelizmente, vai atingir algumas células saudáveis. E as primeiras a morrer são os folículos, né, capilares. Aí o que é que faz? Começa a perder cabelo, ter alopécia. Aí vão lá e é melhor raspar logo do que ficar cheio de buraco na cabeça. Mas não é o câncer que faz perder cabelo. É a radioterapia ou a quimioterapia. Se você for ver, as pessoas fazem quimioterapia, elas vomitam muito, têm muita ânsia, por conta da medicação que é muito forte, agride estômago, agride tudo. E na radioterapia em si, ele vai ficar na frente de uma máquina, tipo máquina de raio-x, e vai largar radiação nele. Então, consequentemente, vai atingir células sadias, né? Infelizmente. Então, é uma faca de dois gumes. Tem que ajustar de um lado e acaba, às vezes, bagunçando de outro, mas é a saída que a gente tem hoje. E Marie Curie foi muito importante nesse processo da radioterapia. Ela ajudou bastante a gente conseguir ter máquinas de radioterapia. Beleza? Tranquilo, meu povo? Passa no filme, menininho. O pai perguntando, vai doer? Ele vai sentir dor? Não, vai não, moço. Oi. Deixa o núcleo estável. Exato. Vai deixando, né? Tipo, não é emitiu, já ficou estável, não. Com o tempo, ele vai ficando, tá bom? Raíssa, a tua pergunta de qual era o mais forte, era isso? Entendesse aí? Ei, vê só. Olha aí, ó.
Eu tenho um negócio aqui, como é que é o nome disso, hein, ó? Como é, Agnes, o nome disso? Diga, caixa de chumbo. Isso aqui é uma caixa de chumbo, tá? E aqui dentro a gente vai colocar um elemento radioativo, sei lá, polônio, vai. Vamos colocar um elemento radioativo. Aqui eu vou colocar um anteparo. Aqui eu vou colocar uma placa positiva. E aqui embaixo eu vou colocar uma placa negativa. Pandora, esse elemento vai emitir as 3 radiações. Só que uma dessas radiações vai passar direto, sem sofrer desvio. Outra vai ser desviada para a placa positiva e outra vai ser desviada para a placa negativa. Me ajuda a dizer qual é qual? A que passou direto é qual? Qual? Gama. Por que é gama? Porque é 00, né? 00, né? Sem carga. Não é o experimento de Rutherford, é parecido, né? Ele usou essa mesma lógica. Ei, qual é a que desvia para o lado positivo? Beta, por quê? Porque tem carga negativa. Perfeito. Então, os opostos se atraem. Ei, qual é a que desvia para a placa negativa? Hã? A alfa. A alfa. Por quê? Porque a que sobrou e porque tem carga positiva, né? Qual é a carga dela? Mais 2. Carga positiva vai ser atraída por placa negativa. Então, se cair uma questão daqueles textão gigantesco do Enem, que vem diminuindo isso, né? Mas se ele colocar um texto grande, te enrolando, dizendo de um experimento que viu uma partícula desviando para a placa negativa, ia te perguntar qual é a partícula, qual vai ser? Alfa. Se desviar para a placa positiva, qual vai ser? Beta. Se não desviar, vai ser gama. Só isso. De boa? Tranquilo, meu povo? Copia aí, vai. Por favor. Copia aí, copia aí, copia aí. Beleza, massa. Tá tranquilo, gente? Tá na paz? De boa? Oi. Do núcleo, do núcleo. Esse é o grande dilema, né? Se Thomson tivesse certo, aproveitando seu gancho, se Thomson tivesse certo, as partículas eram para passar ou para voltar? Se Thomson tivesse certo. Se o modelo de Thomson tivesse certo, as partículas eram para passar ou para voltar? Passar a folha de ouro ou voltar? Qual foi a surpresa de Rutherford? Mas a surpresa foi passar ou não ter passado? Esse é o grande problema de modelos atômicos. Esse é o grande X da questão que faz as pessoas errarem. Vê só, vê só. Rutherford, no modelo dele, lá nos escritos, ele escreveu o seguinte. Ele mandou uma carta para um amigo e disse, ei, macho. Ele falava assim, macho. Ei, macho. Foi estranho demais, pô. É como se eu tivesse atirado com uma bala de... tu que é dos tiros aí. Se eu tivesse atirado com uma bala de canhão em um guardanapo e essa bala tivesse voltado para mim. A surpresa dele foi ter voltado. Ele achou muito estranho ter bombardeado uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa e essas partículas terem voltado. Ele achou estranhíssimo isso. Lembra que a gente não tinha a ideia de núcleo e de eletrosfera para Thomson? Perfeito. Se as partículas alfa são positivas, quando elas bateram e voltaram, e foram poucas, é porque elas bateram em uma coisinha muito pequena do átomo, que tem a mesma carga, que tem carga positiva para poder bater e voltar. Então, essa foi a surpresa dele. Tipo, tá porra, era para tudo passar. Thomson, se tivesse certo, era para tudo passar. Rutherford, estudando Thomson, tinha na cabeça que tudo ia passar. Para ele, tudo ia passar. Só que quando os alunos dele fizeram, nem foi ele que fez, né, o experimento, ele só foi analisar. Quando os alunos fizeram o experimento, que viram voltando, todo mundo parou assim, tipo, tá, porra, como é que voltou? Tem mais coisa aí. Tem alguma coisa que Thomson não se ligou. Aí nasceu a ideia de núcleo. Tem o núcleo denso positivo e a menor parte. A menor parte. Por isso que só algumas batiam e voltavam. A maior parte realmente passava porque tem a eletrosfera cheia de espaços
vazios. Então, essa foi a ideia de Rutherford. E poucas voltavam, né? Que é a resposta. Foi nesse último simulado também? Era? Tinha estequiometria, claro. Entendi. Posso apagar esse lado? Posso? Não? Tá bom, copiei. Ter voltado. Ter voltado. Ei, alguém me tira foto e manda, por gentileza? Deixa eu sair do meio. Ei, Mangabeira, Rocha Mangabeira, vai. Lavras. Qual o nome da cidade? Lavras da Mangabeira. Eu posso falar porque eu sou de lá, né? Aí eu posso. É. Tira a foto aí, tirou? Beleza. Pois é, cara, a grande surpresa foi essa. Tem até livro que traz errado. Tem livro dizendo que ele ficou surpreso de ter passado. Não, a surpresa dele é de ter voltado. Ele se surpreendeu de ter voltado. Ele cita, né, uma esfera positiva incrustada de elétrons. Exato, exato. Como é? Mas era o quê? Entendi, entendi. Ei, quando eu puder apagar, avisa, viu? O experimento de Rutherford, sim, demonstrou que a gente tem o núcleo, ele divide o átomo em duas partes, ele tem um núcleo denso e positivo. Foi assim que ele chegou na ideia de um núcleo denso e positivo. A Bohr, ele só melhorou esse conceito de Rutherford, ele fez as órbitas circulares e as escadas, né? Os níveis estacionários de energia. Porque Rutherford não conseguiu explicar a questão quântica. Pela mecânica clássica, newtoniana, os átomos, os elétrons iam girar e bum, ia se bater no núcleo. Aí o Bohr ficou com isso na cabeça. Tá, como é que eles não se chocam? Como é que eles não se chocam? Oi? Não, se ele está num nível mais interno, ele precisa ganhar energia para saltar. E depois que ele ganha energia, ele volta liberando essa energia na forma de luz. Tá bom? Pense em subir uma escada. Para subir a escada, você chega cansado, depois você termina de subir. Então você teve que se energizar, tomar Monster, para conseguir subir a escada, senão você não ia subir. Então precisa ganhar energia, e quando você volta, você. Pronto, desci. Liberou essa energia. Libera a luz. Que é o brilho.